Pessoal, agora eu vou falar com vocês sociologia, tá? Eu vou terminar aqui o capítulo 17, que a gente começou na última aula, a política internacional e a política externa. Hoje a gente vai entrar na ordem internacional, da Guerra Fria à nova ordem mundial. O que é isso, gente? Isso é um assunto bastante sério, tá? Bastante interessante, porque como a gente diz, né, a sociologia ela tá dando pra gente os o entendimento do que a gente vive hoje. Então, alguns de vocês, eu, por exemplo, nasci na Guerra Fria. Eu sou de 1983. Nasci no finalzinho da Guerra Fria. Né? A Guerra Fria acabou ali de fato em 90 com a queda do Muro de Berlim. Tá? O que foi a Guerra Fria, gente? Segunda Guerra Mundial, tá? Aí se eu for ficar puxando a história, por que teve a Segunda Guerra Mundial? Porque teve a Primeira? Porque teve a Primeira, né? Então a gente vai. Eu vou me delimitar aqui na Segunda Guerra Mundial. Começou com Hitler invadindo a Polônia, né? Existe um seriado na Netflix muito interessante, documentário falando sobre a Segunda Guerra, e explica para quem gosta e quem quer se aprofundar, quem quer fazer um bom Enem, quer tirar uma boa nota, é legal. Então, assim, fala sobre a Segunda Guerra e fala sobre Churchill, a relação dele com Hitler, por que, que o Hitler ascendeu na Alemanha, por que, que ele começou a guerra e teve apoio do povo alemão para começar a guerra, e de alguns povos também da Europa, porque formou o eixo Berlim, Roma e Tóquio, né? Então a gente tem aí uma série de questões que vão ilustrar essa aula de hoje, tá? A sociologia, eu já falei em algumas turmas, não sei se falei nessa, com essa questão da pandemia, a gente acaba ficando perdido, mas se eu não falei, vou falar hoje. O que acontece? A sociologia, ela é a história, né? Ela estuda os fenômenos sociais. A história ela te diz que aconteceu isso na data tal, que aconteceu aquilo na data tal, e aquilo aconteceu por conta naquele período. A sociologia ela vai dizer as razões, os porquês de tudo ter acontecido naquelas datas, tá? Então é isso, é basicamente essa questão aí. A sociologia ela vai dando as explicações por que aquelas questões históricas aconteceram. Logicamente que os professores de história acabam também dando aula de sociologia em algum momento, quando eles explicam as razões, tá? Então, são disciplinas que trabalham praticamente juntas, tá? Então, gente, a nova ordem mundial ela vem depois da Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Com a derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Quem derrotou Hitler foi uma parceria de União Soviética e Estados Unidos. Logo, né, a União Soviética ela era socialista, tanto que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um bloco imenso no leste europeu, que tinha a Rússia como seu principal país, né? E do outro lado, no ocidente, tinha os Estados Unidos, tá? Capitalista. Esses dois blocos polarizaram o mundo, né? Tanto que algumas pessoas hoje falam sobre o comunismo, o capitalismo, de uma maneira como se estivéssemos ainda na Guerra Fria. Que eu falo, gente, a Guerra Fria não existe. Falar de um capitalismo hoje, como se era na época da Guerra Fria, é um erro. Falar do comunismo como era na Guerra Fria é um erro. Nós tivemos diversas mudanças, diversos avanços, diversas colocações que fazem com que a gente possa dizer que não são iguais. Por isso, existe a nova ordem mundial. Tá? Gente, o que quer dizer isso? A Guerra Fria ela é o período onde esses dois blocos ficaram ali em guerra, porém não foi dado nenhum tiro assim, né? Um declarou guerra para o outro. Os dois participaram da corrida espacial, os dois participaram das corridas esportivas,
né? Eram os principais, eram os que mais venciam, Estados Unidos e União Soviética. Então eles dominaram o mundo, só que cada um na sua ideologia, tá? A Guerra Fria, ela foi o seguinte, eles tinham a corrida nuclear. Quem tinha mais bomba, quem tinha mais poderio bélico, era o dono do mundo. Então eles ficavam naquela Guerra Fria porque não esquentava, porque não dava tiro, ninguém declarava nada, mas ficava na especulação, um especulando que tinha mais que o outro e qualquer hora poderia tomar alguma coisa do outro. E o que aconteceu era o seguinte, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos dominavam os territórios próximos, né? Ambos patrocinaram regimes totalitários né? nas suas, nas suas dominações. Então, trabalharam de igual forma aí na busca, na luta pela dominação do mundo, tá? Esse foi o período da Guerra Fria. Após a Guerra Fria, que no meio da Alemanha tinha um muro, lá em Berlim. Um lado era a Alemanha comunista, do lado era a Alemanha capitalista. Quando esse muro cai, é o símbolo de que não existia mais essa divisão, tá? Não existia mais essa divisão. Na Alemanha não existia mais divisão capitalista nem comunista. E começa a nova ordem. Então os povos começam a tentar fazer novas tentativas de apaziguar essa guerra, tá? Aí tem o crescente da ONU, das organizações mundiais de saúde, né, de educação e tudo mais. Então, a Unesco falando sobre educação, então o mundo ele começa a trabalhar numa outra maneira, numa nova ordem, né? Sai da questão da Guerra Fria, de polarização, né? Das economias, mercados se abrem, mercados começam a se comunicar, né? Muitos poucos se fecham, muitos poucos continuam na questão das suas regimes totalitários, né? Dos militares estarem à frente de alguns países, até no Brasil mesmo teve a questão bem no finalzinho da Guerra Fria, aí, 85, quase no final, o Brasil já sai da sua questão do regime ali, de poder militar, tal, né? Isso em diversos países, nos dois blocos, tá? Tanto aqui quanto lá. Então, a nova ordem mundial, ela é uma nova forma de pensar e de trabalhar e de agir tudo isso, tá? Então, hoje, gente, eu estou dando aqui para vocês Guerra Fria e rompimento da nova ordem mundial, tá? Rompimento para o início da nova ordem mundial, tá? Porque a nova ordem mundial, ela é basicamente o que a gente passa a viver hoje, tá? Mas não é mais o que a gente vive hoje, tá? Qual é o maior pensamento da nova ordem mundial? A globalização, né? A globalização. Não tem mais bloco, não tem mais bloco, né? O celular que vende na China, vende nos Estados Unidos, vende no Brasil. As telecomunicações, eu falo pelo mesmo celular no WhatsApp com alguém que esteja hoje na Itália, na França, né? Na Turquia, Estados Unidos, né? As fronteiras, as questões, as organizações, os estados, a ONU, a OTAN, né? A OMS, hoje a gente fala muito da OMS, né? O que é a OMS? Organização Mundial de Saúde. Os países participam, não existia isso, né? Então, a nova ordem mundial, ela é uma globalização, né? Eu não sei se a gente falou sobre isso nos capítulos 6 e 7, e a gente acabou, e essa matéria veio aqui depois, mas é basicamente a mudança de paradigma, tá? Um mundo globalizado, década de 90, se fala muito disso, anos 2000, e hoje existe aí uma fictícia, uma, uma questão muito fantasiosa de polarização de novo, igual de Guerra Fria. Não existe mais essa possibilidade, porque a história andou,
né? A história caminhou. A gente hoje existe, a gente passou já pela Guerra Fria, pela nova ordem mundial, existe aí rumores de um pensamento de Guerra Fria novamente. Então, eu quero encerrar essa aula nesse ponto para que a gente possa avançar na próxima para democracia e tipos de regimes democráticos que vêm bem depois desse fenômeno aqui da nova ordem mundial.